Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula de física. Na aula passada, nós estudamos sobre a dilatação dos sólidos. Hoje, vamos estudar sobre a dilatação dos líquidos. Dentro desse assunto, nós vamos abordar sobre o coeficiente de dilatação volumétrica, a dilatação aparente dos líquidos, a fórmula da dilatação aparente e a dilatação anômala da água. Primeiramente, nós vamos conceituar a dilatação dos líquidos. Os líquidos eles podem sofrer dilatação térmica, assim também como nós vimos que os sólidos também sofrem essa dilatação quando eles são aquecidos. A dilatação dos líquidos ela ocorre quando a temperatura desse líquido aumenta, fazendo assim com que as suas moléculas fiquem agitadas. Para a gente determinar a dilatação do volume de um líquido, a gente precisa ter conhecimento sobre o seu coeficiente de dilatação volumétrica, mas também nós levamos em consideração a dilatação sofrida pelo recipiente onde esse líquido vai se encontrar. A dilatação que esses líquidos sofrem é chamada de dilatação volumétrica. Nesse tipo de dilatação, todas as dimensões desse corpo ou fluido, como os líquidos e gases, eles sofrem aumentos significativos em resposta ao aumento de temperatura. Esse fenômeno ele surge em consequência da agitação térmica das moléculas do corpo. Como nós vimos anteriormente, quanto maior a temperatura, maior vai ser a amplitude da agitação dessas moléculas, que vão passar a deslocar-se em um espaço maior. Nós podemos calcular a dilatação volumétrica sofrida por um líquido por meio da seguinte fórmula: ΔV igual a V0, que multiplica γ e multiplica ΔT, onde o ΔV é a variação de volume em metros cúbicos, V0 é o volume inicial também em metros cúbicos, γ é o coeficiente de dilatação volumétrica, ΔT é a variação de temperatura. Essa fórmula ela pode ser usada para calcular o aumento no volume de um líquido em razão de uma variação de temperatura. Fazendo algumas manipulações algébricas, é possível escrever a mesma fórmula que vimos no slide anterior em um formato que nos permite calcular diretamente o volume final de um líquido após o seu aquecimento. Essa fórmula é descrita por V igual a V0, que multiplica, abre parênteses, 1, mais γ, que multiplica ΔT, fecha parênteses, onde V seria o volume final desse líquido. Agora falando sobre o coeficiente de dilatação volumétrica, ele é uma propriedade física que mede quão grande vai ser a variação de volume de um corpo para uma dada mudança em sua temperatura. Essa grandeza ela não é constante. O seu valor ele vai poder ser considerado constante para somente alguns intervalos de temperatura. No quadro abaixo, nós colocamos alguns valores típicos dos coeficientes de dilatação de algumas substâncias no seu estado líquido a temperatura de 20 graus. Primeiro nós temos a água, com coeficiente de dilatação de 1,3 vezes 10 a menos 4. Nós temos o mercúrio, que o seu coeficiente é 1,8 vezes 10 a menos 4. O álcool etílico, que o seu coeficiente é de 11,2 vezes 10 elevado a menos 4. A acetona, que é 14,9 vezes 10 elevado a menos 4. E a glicerina, que é 4,9 vezes 10 a menos 4. Dilatação aparente dos líquidos. A dilatação aparente dos líquidos é determinada pelo volume de líquido que é transbordado se um recipiente completamente cheio desse líquido for aquecido. No entanto, caso o recipiente sofra uma variação de volume igual à variação volumétrica sofrida pelo líquido, nenhum líquido deverá transbordar. O volume de líquido transbordado na figura corresponde à dilatação aparente. Ou seja, a dilatação aparente é aquela dilatação do líquido que a gente consegue ver. Quando o recipiente está recebendo calor, tanto o recipiente quanto o líquido que está dentro dele vão dilatar.
esse líquido que passa do volume inicial e pode chegar a transbordar caso o recipiente esteja quase totalmente cheio, é chamado de dilatação aparente. A fórmula da dilatação aparente corresponde a essa fórmula que vocês estão vendo aí, aonde a dilatação aparente, que é representada por VAP, vai ser igual ao volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Na fórmula anterior, vimos que o ΔVAP, ou seja, a dilatação aparente, corresponde ao volume de líquido transbordado, enquanto que o γP é o coeficiente de dilatação aparente. Para sabermos calcular o coeficiente de dilatação aparente, devemos levar em conta a dilatação sofrida pelo frasco, ou seja, o ΔVF, que é a dilatação do frasco, que continha o líquido. Para tanto, vamos usar a seguinte fórmula, ou seja, quando nós aquecemos um líquido, o frasco que contém o líquido também ele é dilatado. Então, para a gente saber qual é essa dilatação do frasco, a gente tem que usar a seguinte fórmula, aonde ΔVF, ou seja, a dilatação do frasco vai ser igual ao volume inicial do frasco vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco vezes a variação de temperatura. Na expressão anterior, γF refere-se ao coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente que contém o líquido e ΔVF mede qual foi a dilatação desse frasco. Dessa forma, a dilatação real sofrida pelo líquido, ou seja, ΔVR, pode ser calculada como a soma da dilatação aparente com a dilatação do frasco. Ou seja, essa fórmula que nós temos aí, ela é para medir a dilatação real do líquido, que ela vai ser igual. A dilatação real do líquido vai ser igual à dilatação aparente do líquido mais a dilatação real do frasco. Após algumas manipulações algébricas, com as fórmulas apresentadas, é possível chegarmos a uma nova fórmula, aonde o coeficiente de dilatação real do líquido ele vai ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do frasco mais o coeficiente de dilatação volumétrica aparente. A relação acima indica que o coeficiente de dilatação real do líquido pode ser encontrado por meio da soma entre os coeficientes de dilatação aparente e o coeficiente de dilatação do frasco. Dilatação anômala da água, ou seja, é uma dilatação diferenciada, ou seja, a água não vai seguir o comportamento normal dela. A água apresenta um comportamento anômalo quando a dilatação térmica entre as temperaturas de 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. Entenda, aquecendo a água de 0 graus para 4 graus, o seu volume diminui em vez de aumentar. Por essa razão, no estado líquido, a densidade da água tem o seu maior valor para a temperatura de 4 graus. Ou seja, nesse estado anômalo da água, quando eu tenho a minha temperatura de 0 graus até 4 graus e eu aqueço, ou seja, ele vai de 0 até 4, o certo seria a água expandir, dilatar. Só que ela faz o contrário, ela diminui, ela contrai. Agora, quando eu vou de 4 para 0, o certo seria a água contrair, porém, ela se expande, ela dilata. Então, como vocês podem ver aí, eu tenho dois gráficos, um da densidade pela temperatura e o outro do volume pela temperatura. Então, como eu havia dito, quando você está de 0 graus até 4 graus, ela vai contrair, ela vai diminuir. Então, no quarto grau aí, como vocês podem ver, ela vai estar com a temperatura mais baixa. Então, por isso que o gráfico começa alto, começa com o volume lá em cima e depois
ele diminui, porque o volume da água nesse estado aí, ele é menor. Agora, quando eu analiso a densidade pela temperatura, densidade nada mais é do que massa sobre o volume. Como o meu volume ele é inversamente proporcional à minha densidade, então, se o meu volume no quarto grau aí, ele é baixo, ele é menor, então a minha densidade nesse quarto grau, ele é maior. Um exemplo aí. Em razão desse comportamento, os refrigerantes ou garrafas com água estouram quando deixados no congelador por muito tempo. Quando a água atinge a temperatura de 4 graus Celsius, seu volume é minimamente ocupado pela água em estado líquido. Se o resfriamento continua, o volume da água irá aumentar em vez de diminuir. Quando a água atinge o 0 graus Celsius, o volume da água terá crescido grandemente, enquanto o seu recipiente terá reduzido suas próprias medidas, ocasionando a sua ruptura. Ou seja, quando a gente coloca a garrafa de água dentro do congelador e a temperatura da água chega lá 5, 4. Quando ele começa a chegar no 4 e está diminuindo 4, 3, 2, 1, 0, conforme ela vai congelando, o recipiente ele tende a se contrair. Já o líquido que está ali, em vez de ele contrair, como ele está no 4 grau, acontece a dilatação anômala da água. Ou seja, a água, em vez de ela contrair, ela vai se expandir, ela vai dilatar. Então, o recipiente vai ficando maior e o líquido vai se dilatando. Então, por isso, que quanto mais próximo do zero aquela água for chegando, mais dilatado esse líquido vai ficar. Logo, vai ocorrer uma ruptura na garrafa. Outro exemplo é o que acontece com o congelamento da parte de cima de alguns rios e lagos. Outra consequência desse comportamento anômalo da água é o não congelamento do fundo dos rios em regiões muito frias. Quando a temperatura da água aproxima-se de 0 graus Celsius, sua densidade diminui, e então a água fria sobe, em razão do empuxo. Ao subir, a água fria congela-se, formando uma camada de gelo sobre os rios. Como o gelo é um bom isolante térmico, o fundo dos rios mantém-se a aproximadamente 4 graus Celsius, pois nessa temperatura sua densidade é máxima e tende a permanecer nos fundos do rio. Ou seja, quando a água começa a congelar e começa a ficar próximo do 0 graus Celsius, o seu volume ele está máximo e a sua densidade está mínima, está menor. Com a densidade menor, ela vai ser atraída para cima pela força do empuxo. Densidade menor, sobe. Quando ela sobe, ela acaba congelando. Quando ela congela, ela vai formar um isolante térmico, fazendo assim com que a água que está embaixo, que tem a densidade maior, pois o seu volume é mínimo, que é de 4 graus, fique ali embaixo. Então, por isso que ali embaixo, na água, ela vai permanecer líquida e na parte de cima, quando chegou ao zero, ela acaba se congelando. Bom, agora nós vamos fazer alguns exercícios para dar uma fixada na matéria. Espero que vocês gostem. Questão número 1. Um recipiente tem capacidade de 5.000 centímetros cúbicos a 40 graus Celsius e está completamente cheio de um determinado líquido. Ao aquecer o conjunto até 140 graus Celsius, transbordam 70 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação aparente desse líquido em relação ao material que constitui o recipiente é em graus Celsius menos 1 igual a, letra A, 3,0 vezes 10 a menos 5, letra B, 9,0 vezes 10 a menos 5, letra C, 2,7 vezes 10 a menos 4, ou letra D, 1,4 vezes 10 a menos 4. Bom,
O volume extravasado ele vai corresponder à variação de volume aparente do líquido, ou seja, aquele delta VAP. Então, para poder descobrir qual é esse volume aparente do líquido, a gente vai ter que aplicar a expressão, que é delta VAP, ou seja, o volume aparente do líquido vai ser igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura. Então, se a gente substituir os valores, colocando 70 igual a 5.000 vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura, que é 140 menos 40, a gente vai chegar à resposta, que o coeficiente de dilatação aparente vai ser igual a 1,4 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Questão número 2. O coeficiente de dilatação volumétrica do petróleo é de 0,9 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Um recipiente completamente cheio contém 3 litros de petróleo e sofre uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Sabendo que o volume extravasado de petróleo corresponde a 115 ml, determine a variação de volume do recipiente. Letra A, 20 ml, letra B, 40 ml, letra C, 50 ml, letra D, 60 ml ou letra E, 70 ml. Para calcular isso, vamos ter que utilizar a fórmula da dilatação real do líquido, que ela vai ser igual à dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Então, para a gente poder resolver essa conta, a gente vai ter que calcular a dilatação real, que vai ser igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, igual a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Quando a gente substituir isso, e lembrando que 3 litros vai ser igual a 3.000 ml, a gente vai chegar que a variação de dilatação do recipiente vai ser igual a 20 ml. Questão número 3. Um pequeno tanque completamente preenchido com 20 litros de gasolina a 0 graus Fahrenheit é logo a seguir transferido para uma garagem mantida a temperatura de 70 graus Fahrenheit, sendo o coeficiente de dilatação igual a 0,0012 graus Celsius a menos 1, o coeficiente de expansão volumétrica da gasolina, a alternativa que melhor expressa o volume da gasolina que vazará em consequência de seu aquecimento até a temperatura da garagem é: letra A, 0,507 litros, letra B, 0,940 litros, letra C, 1,68 litros, letra D, 5,07 litros, letra E, 0,17 litros. Bom, para resolvermos essa questão, primeiro a gente vai ter que encontrar T1 e T2 em graus Celsius, transformar eles de Fahrenheit para graus Celsius. Por isso, a gente vai usar a seguinte fórmula. O C, que é o meu grau Celsius, vai ser igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Então, eu vou substituir o meu C por T1, que é o primeiro que eu quero encontrar, no caso, vai ser igual a 0 menos 32 dividido por 1,8, que vai ser igual a menos 32 dividido por 1,8. No final, eu vou encontrar que o meu T1 vai ser mais ou menos menos 18 graus Celsius. Eu vou fazer o mesmo cálculo para descobrir o meu T2. Então, o meu T2 vai ser igual a 70 menos 32 sobre 1,8. No final, eu vou encontrar que o meu T2 vai ser igual a 21 graus Celsius. Agora, com o meu T1, minha temperatura 1 e minha temperatura 2, eu consigo resolver a expressão volumétrica, aonde
o meu ΔV vai ser igual a volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Quando eu resolver essa questão, eu vou encontrar que o meu ΔV vai ser igual a 0,94 litros. Questão número 4. Determine o coeficiente de dilatação volumétrica de uma porção de 1 metros cúbicos de líquido que sofre uma dilatação de 0,05 metros cúbicos quando aquecido de 25 graus para 225 graus. Para que possamos calcular o coeficiente de dilatação do líquido em questão, nós vamos utilizar a fórmula da dilatação volumétrica, que é ΔV igual a V0, que multiplica γ, que multiplica ΔT. Aplicando os dados que foram dados no enunciado, nós vamos ter o seguinte cálculo. 0,05 é igual a 1, que multiplica γ, que multiplica a variação da temperatura, que é 225 menos 25. Isolando γ, nós vamos ter que γ é igual a 0,05 dividido por 200. Fazendo o cálculo, nós temos que γ é igual a 0,00025, ou então nós podemos transformar para γ é igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Questão número 5. Um recipiente de vidro, cujo volume interno é 5.000 cm3, está completamente cheio de álcool a temperatura de 20 graus Celsius. Sabe-se que os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do álcool são, respectivamente, 27 vezes 10 elevado a menos 6 e 11 vezes 10 elevado a menos 4. Se o conjunto foi aquecido até a temperatura de 60 graus Celsius, calcule o volume de álcool que transborda. Primeiro, nós vamos analisar os dados que foram dados no enunciado da questão. A temperatura inicial é de 20 graus Celsius e a final é de 60. Para sabermos a variação de temperatura, é só calcularmos a temperatura final menos a inicial. Sendo assim, seria 60 menos 20, e nós vamos achar que a variação foi de 40 graus Celsius. O álcool e o vidro, eles têm o mesmo volume inicial, que é de 5.000 cm3. Os seus coeficientes foram dados, e a fórmula para a variação do vidro é ΔVV, que no caso, para destacar que é a variação do volume no vidro, é igual a V0, que multiplica γV, que é o coeficiente do vidro, que multiplica a variação de temperatura. Já a variação de volume do álcool vai ser representada por ΔVA, igual a V0, que multiplica o coeficiente do álcool, que multiplica a variação de temperatura. Sendo assim, o valor transbordado vai ser dado pela fórmula ΔVT, que é o valor transbordado que queremos descobrir, igual a ΔVA, que é do álcool, menos ΔVV, que é o do vidro. Substituindo assim os valores na fórmula, nós vamos achar que ΔVT é igual a 214,65 cm3. Questão número 6. Um recipiente de vidro, cujo volume interno é 200 cm3 a 20 graus Celsius, está completamente cheio de um líquido a essa temperatura. Como o conjunto é aquecido até 120 graus Celsius, há um transbordamento de 10 centímetros do líquido. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é 27 vezes 10 elevado a menos 6, calcule, letra A, o coeficiente de dilatação aparente do líquido, e letra B, o coeficiente de dilatação real do líquido. Analisando os dados que foram dados na questão, o volume inicial é 200 cm3 e a variação de temperatura vai ser 120 graus Celsius, que foi a temperatura final, menos 20 graus Celsius, que foi a temperatura inicial.
Fazendo esta conta, nós chegamos que a variação foi de 100 graus Celsius. A dilatação aparente é igual ao volume transbordado, ou seja, ΔVAP é igual a 10 centímetros cúbicos. Sendo ΔVAP igual a V0, que multiplica γAP, que multiplica a variação de temperatura, nós temos que, isolando γAP da fórmula, nós vamos ter que γAP é igual a ΔVAP dividido por V0, que multiplica a variação de temperatura. γAP, então, vai ser igual a 10 dividido por 200, que multiplica 100. Fazendo esta conta, nós chegamos que γAP é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4. Resolução da letra B. Nós vimos na teoria que γAP é igual a γL menos γR, ou γL é igual a γR mais γAP, onde γR é o coeficiente de dilatação do recipiente, ou seja, γAR é igual a 27 vezes 10 elevado a menos 6, que é a mesma coisa que 0,27 vezes 10 elevado a menos 4. Assim, jogando em uma dessas duas fórmulas, nós escolhemos em γL, nós vamos ter que γL é igual a 27 vezes 10 elevado a menos 6, mais 5 vezes 10 elevado a menos 4. Fazendo essa soma, nós vamos ter que γL é igual a 5,27 vezes 10 elevado a menos 4. E assim chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenhamos passado para vocês o assunto estudado da melhor forma possível. Essa foi a nossa última aula. Foi um prazer acompanhar vocês até aqui. Nós desejamos que vocês tenham uma ótima prova. Boa sorte e fiquem com Deus. Olá, está começando mais um IGB Conectado com você. Sejam muito bem-vindos à aula de matemática e eu sou a Nívele Velasco. Hoje nós vamos falar sobre geometria espacial, relação de Euler, área de poliedros e corpos redondos e volume de poliedros e corpos redondos. Primeiro, o que seria geometria espacial? Nessa parte são estudados os poliedros e os corpos redondos, enfatizando a parte métrica, ou seja, áreas e volumes. Pode-se considerar um poliedro como sendo um sólido geométrico formado por um número finito de polígonos, chamados de faces, onde cada lado ou linha é chamado de aresta e suas pontas chamadas de vértices. Quando a superfície do sólido for arredondada, os denominamos de corpos redondos. Leonhard Euler descobriu uma importante relação entre as arestas, faces e vértices de um poliedro convexo, sendo A o número de arestas, V o número de vértices e F o número de faces de um poliedro convexo. Euler descobriu que número de vértices menos de arestas mais o de faces é igual a 2. Para provar isso, nós temos um exemplo com um cubo. O cubo tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Então, 8 menos 12 mais 6 vai ser igual a menos 4 mais 6, que vai ser 2. Bom, a área de uma figura espacial é a soma das áreas dos polígonos que o formam. E ao somar todas essas áreas, é possível encontrar uma fórmula para o cálculo da figura total, que é o que nos interessa. Então, aqui nós temos a área do cubo e do paralelepípedo. A área total do cubo vai ser igual a 6 vezes A ao quadrado. E a área do paralelepípedo vai ser igual a 2 vezes AB mais AC mais BC. Agora, vamos falar da área da esfera, do cilindro e do cone.
sendo que a área da esfera vai ser 4π vezes r ao quadrado, a área do cilindro vai ser 2πr vezes r mais h, e a área do cone vai ser πr vezes r mais g. E se o cone for equilátero, g vai ser igual a 2r. Senão, a gente pode descobrir pelo teorema de Pitágoras. Podemos definir volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. O volume do cubo, então, é igual a A ao cubo. O volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C. O volume da esfera é igual a 4/3 vezes πr ao cubo. O volume do cilindro é igual a πr ao quadrado vezes a altura. E o volume do cone é igual a πr ao quadrado vezes a altura, dividido por 3. Agora vamos fazer alguns exercícios para praticar o que a gente já aprendeu. Questão 1. Uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em A. 14,4%, B. 20%, C. 32%, D. 36% e 64%. A primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir o volume da figura. E podemos considerar os lados da lata de tinta como A, B e C. Dessa forma, o volume será ABC. Agora a gente precisa descobrir o volume da nova lata. Lembrando que essa nova lata terá um aumento na sua base de 25%. 100% a gente considera a lata atual, mais 25% do aumento da nova vai ser igual a 125%, que também é igual a 1,25. Por isso, o volume da nova lata vai ser 1,25A vezes 1,25B vezes H, que é a nossa altura. 1,25 vezes 1,25 dá 1,5625 ABH. Mais um detalhe, os volumes continuarão iguais, então a gente pode considerar que ABC vai ser igual a 1,5625 ABH. Como o AB repete, a gente pode cortar. Então, nós vamos ter C igual a 1,5625H. Lembrando que como a primeira lata valia o 100%, nós vamos considerar que C é 1. Então, nós temos 1 igual a 1,5625H. E isolando o H, nós vamos ter 1 dividido por 1,5625, que vai ser igual a 0,64. Mas ele quer saber qual que é a redução, então a gente precisa subtrair. 1 menos 0,64 é igual a 0,36, que é a mesma coisa que 36%. Por isso, a resposta certa é a letra D. Questão 2. Uma empresa que fabrica esferas de aço de 6 cm de raio utiliza caixas de madeira, na forma de um cubo, para transportá-las.
Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 centímetros cúbicos, então o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa é igual a 4, B 8, C 16, D 24 e 32. A primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir o tamanho do lado da caixa. Então, sendo que o nosso volume é A ao cubo, nós temos 13.824 igual a A ao cubo. Para descobrir o valor de A gente precisa fazer a raiz cúbica de 13.824, que vai ser igual a 24 centímetros. Depois disso, a gente precisa calcular o diâmetro da nossa esfera. Lembrando que diâmetro é igual a 2 vezes o raio, por isso o nosso diâmetro vai ser igual a 2 vezes 6, que vai dar 12. Já que nós temos o diâmetro de uma esfera de 12 centímetros e uma dimensão da caixa tem 24 centímetros, a gente pode dizer que cabe 2 esferas em cada dimensão da caixa. Como nós temos 3 dimensões, que é o A vezes A vezes A, que é a mesma coisa que A ao cubo, nós vamos ter 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 ao cubo, que vai ser igual a 8, por isso, 8 esferas, e a resposta vai ser a letra B. Questão 3. O administrador de uma cidade, implantando uma política de reutilização de materiais descartados, aproveitou milhares de tambores cilíndricos dispensados por empresas da região e montou kits com 6 tambores para o abastecimento de água em casas de famílias de renda baixa, conforme a figura. Além disso, cada família envolvida com o programa irá pagar somente R$ 2,50 por metro cúbico utilizado. Uma família que utilizar 12 vezes a capacidade total do kit em um mês pagará a quantia de, considere π igual a 3. A. 86,40. B. 21,60. C. 8,64. D. 7,20. E. 1,80. Descobrindo o volume do kit, bom, mais uma vez lembrando que o volume do cilindro é igual a πr² vezes a altura. Nós temos um diâmetro de 40 centímetros, por isso o nosso raio vai ser 20 centímetros ou 0,2 metros. E o nosso volume do cilindro vai ser igual a 3 vezes 0,2 ao quadrado, que vai ser igual a 0,12 centímetros cúbicos. Lembrando que nós temos 6 cilindros dentro de um kit, por isso, 0,12 vezes 6 vai ser igual a 0,72 centímetros cúbicos. Depois nós precisamos calcular a quantia que será gasta utilizando 12 vezes a capacidade do kit. Bom, nós podemos chamar esse valor de C, da capacidade. 12 vezes 0,72 é igual a 8,64 centímetros cúbicos. Mas a gente ainda não tem a quantia. A quantia que ele vai pagar vai ser igual a 8,64 vezes 2,50, já que ele disse no texto que irá pagar somente 2,50 por metro cúbico. O resultado da multiplicação vai dar R$ 21,60. Por isso, a resposta certa é a letra B. Questão 4. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro, com uma semisfera, com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades.
Essas pílulas são moldadas por uma máquina de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. O medicamento é produzido em pílulas com 5 ml de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 ml e, por consequência, seu volume. Isso exige uma reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a A168, B304, C306, D378 e E514. Bom, primeiro tem uma figura aí que a gente pode analisar com base no que ele falou. Tem o cilindro e em cada ponta do cilindro tem uma meia esfera. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o volume atual da nossa pílula. Para fazer isso, a gente vai somar o volume do cilindro com o volume da esfera. E nós vamos usar o volume inteiro da esfera, porque a gente tem meia esfera em cada ponta. Se a gente juntar as duas, a gente vai ter uma esfera. Bom, o volume vai ser, então, 3 vezes 5 ao quadrado, vezes 10, mais 4 dividido por 3, vezes 3, vezes 5 ao cubo, que vai ser igual a 1.250 milímetros cúbicos. Agora, para a gente calcular o volume da pílula nova, a gente vai fazer a mesma coisa, só que dessa vez o raio vai ser 4. E V2 vai ser então igual a 3 vezes 4 ao quadrado, vezes 10, mais 4 terços vezes 3 vezes 4 ao cubo, que vai ser igual a 736 milímetros cúbicos. Mas ele não quer saber qual que é o volume novo, ele quer saber qual que é a redução entre os volumes. Por isso, essa redução vai ser igual a 1.250 menos 736, que vai ser igual a 514 milímetros cúbicos. E a resposta certa vai ser a letra E. Bom, muito obrigada pela participação de todos vocês. Podem deixar os seus comentários abaixo aí mesmo, ou mandar as perguntas de vocês para esse número de WhatsApp que vocês vão estar vendo e vai ter alguém para ajudar vocês. Foi um prazer estar com vocês. Tchau!